virtuosa quem achará? O seu valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela. Olá, bom dia, graças a Deus, mais um dia de programa Mães Amorosas. Oh, Senhor Jesus, como agradecemos por isso. Todos os dias estamos aqui. Todos os dias o Senhor nos tem abençoado, nos tem dado força para estarmos juntas com vocês e proporcionar nossas irmãs, nossas ouvintes, com a pura palavra de Deus. Graças a Deus. E como sempre, iniciando o programa com provérbios, palavras de sabedoria. Então, irmãs, vamos ler os provérbios de hoje, ou melhor, o provérbio, que é só um versículo que fala assim: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Provérbio 29, 23. Temos como título a soberba. Esse texto é da autoria do irmão Pedro Dong, do livro Dias Mais Sábios. Então vamos ler essa reflexão maravilhosa e a gente entende melhor o provérbio. Jó, que se considerava justo e íntegro, ficou surpreso quando Deus lhe mostrou que dentro da sua capa religiosa impecável vivia um animal terrível, Leviatã, que olha com desprezo tudo o que é alto, pois é rei sobre todos os animais orgulhosos. Jó 41, 34. A natureza pecaminosa foi injetada no homem quando este transgrediu, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e fez do seu ego este animal soberbo, mesmo que na maioria das vezes esteja oculto. Essa natureza tem origem em Satanás, que escolheu o caminho da altivez e autoexaltação. Por outro lado, Cristo, embora sendo Deus, humilhou-se, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por fim, Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Tiago, capítulo 4, versículo 6. No homem não habita bem nenhum, portanto, uma simples mudança de comportamento não o torna humilde, mas sim viver pela vida de Deus. Hoje você pode escolher viver por essa vida que está em Cristo, invocando seu nome. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quero viver por ti. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Essa é a honra reservada para aqueles que vivem por ele. Amém? Texto maravilhoso, né? Mostra aqui um contraste, né? Jesus, que tinha tudo, que era rei, ele era realmente o rei, mas ele foi obediente, né? Ele se esvaziou. E, no entanto, homens, né, pecadores, se exaltam, né, se tornam soberbos, mas temos uma saída que é viver pela vida de Deus. Amém, irmãs? Até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria Pedro Dong. Leitura Terezinha Soares dos Santos. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração. Bom dia, amadas irmãs. Daremos início aqui da palavra dessa semana 4, sexta-feira, onde temos versículos para leitura bíblica, que está em Gênesis capítulo 3, versículos 7,
Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 4, João capítulo 8, versículo 44, Efésios capítulo 2, versículo 1, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 e 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5. Ler com oração. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que em nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Amém. Ó Senhor Jesus, como disse, esse versículo para ler com oração está em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. E o tema da mensagem de hoje é pureza e simplicidade ao crer. Em nossa jornada como cristãos, jamais podemos incorrer no erro de duvidar da palavra de Deus, a despeito de qualquer questionamento que recebamos vindo de quem quer que seja. Precisamos manter-nos simples e obedientes ao falar do Senhor. Quando a serpente colocou uma dúvida no falar de Deus, Eva consentiu com suas palavras e foi induzida ao pecado. Deus havia falado que, se Adão e Eva comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreriam. Mas a serpente disse a Eva: é certo que não morrereis, como podemos conferir em Gênesis capítulo 3, versículo 4. A serpente anulou o falar de Deus, e com isso o primeiro casal criado por Deus pecou e morreu espiritualmente. Seu espírito perdeu a função de se conectar com Deus. Por esse motivo, a Bíblia nos revela que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1. Todos os seres humanos, sem a salvação de Cristo, são como mortos-vivos. Aparentemente são vivos, mas estão mortos, porque a principal função do espírito humano foi perdida na queda. Para exemplificar, é o mesmo que comprarmos um celular que tenha perdido o contato com o provedor para ter acesso à internet. O homem criado para estar conectado com Deus perdeu sua principal função. Isso explica o vazio interior em que vivem as pessoas, porque nem só de pão o alimento vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Mateus capítulo 4, versículo 4. Vivemos pela palavra que sai da boca de Deus. Isso sim é viver pela palavra que sai da boca de Deus. Mas como você viverá pela palavra que sai da boca de Deus, se seu espírito parou de funcionar, parou de receber sinal? É uma pergunta para nós, né? Se o meu espírito parar de receber sinal, né? Como é que eu vou ouvir o falar do Senhor? Você não fica preocupado e apreensivo quando o seu celular perde a conexão com o provedor? Deveríamos viver assim, desesperados por perder a conexão com Deus. Mas graças ao Senhor, nós temos oportunidade de crer na palavra e retomar nossa conexão espiritual. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor, né? Porque nós temos uma direção, né? O Senhor nos dá uma direção. Essa oportunidade de crer na palavra, de retomar a conexão espiritual, se arrepender dos pecados, né, das falhas e diante do Senhor, pedir pelo sangue do Senhor Jesus e se reconectar com Ele. Ó Senhor Jesus, por isso estamos nas ruas, orando pelas pessoas. Estamos reconectando o espírito delas a Deus para que sejam plenamente supridas em sua alma. Mas não podemos esquecer que o diabo também trabalha para impedir as pessoas de crer na palavra de Deus. Por isso, ele é chamado de tentador.
Mateus capítulo 4, versículo 1. Temos de acolher a palavra que ouvimos sem o menor sinal de dúvida, assim como faziam os irmãos da igreja em Tessalônica. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. A operação da palavra ocorre na vida de quem é simples e ao recebê-la e nela crer. Vou repetir isso aqui, irmãos. A operação da palavra ocorre na vida de quem é simples ao recebê-la e nela crer. Amém, aleluia. Mas cuidado com o tentador, pois ele sempre aparece para interferir na vida de quem decide agir assim. Isso está no capítulo 3, versículo 5. Se o tentador tirar sua simplicidade e pureza devidas a Cristo, ele põe dúvidas sobre a palavra de Deus. Foi o que fez com Eva, né? Ó Senhor Jesus! Assim você já não será um canal das operações da palavra do Senhor. Por isso, nunca perca essa simplicidade. Não caia na conversa do tentador. O diabo é muito sutil. Por trás de suas sutilezas existem mentiras. Isso podemos conferir em João capítulo 8, versículo 44. Portanto, não caia na conversa de Satanás, ainda que seja uma palavra bonita, ela tem como alvo tirar-lhe a simplicidade e desconectá-lo de Deus. Senhor Jesus, como saber se uma pessoa perdeu a simplicidade? Os olhos do pecado se abrem e começa-se a observar as coisas de um modo como não se enxergava antes. Isso está em Gênesis capítulo 3, versículo 7. No início, achávamos todos os irmãos da igreja lindos e reconhecíamos em cada um deles a disposição em nos ajudar. Mas em dado momento, ficamos críticos e passamos a enxergar os defeitos dos irmãos. Quando perdemos a pureza e a simplicidade, ninguém mais presta na igreja. Ou seja, né? Passamos a ver defeito em todos, né? Em tudo e em todos. No Éden, o homem não comeu da árvore da vida para se conectar com Deus, para receber de sua vida e natureza, mas se conectou com o diabo, de onde se originaram a morte e a mentira. Ó Senhor Jesus, mas desde que cremos no Senhor, temos a oportunidade de mudar essa situação. Louvado seja o Senhor. Ao receber a palavra como nosso verdadeiro alimento, temos a oportunidade de nos conectar novamente com a árvore da vida, com o próprio Deus. Creiamos na palavra sem o menor sinal de dúvida. O que extrair dessa mensagem? Aqui já no início está falando o título da mensagem, né? Pureza e simplicidade ao crer. Pureza e simplicidade ao crer. Em nossa jornada como cristãos, jamais podemos incorrer no erro de duvidar da palavra de Deus, a despeito de qualquer questionamento que recebamos vindo de quem quer que seja. Ó Senhor Jesus. Amém. A direção. Né? A serpente anulou o falar de Deus e com isso o primeiro casal foi criado e pecou, morreu espiritualmente. Seu espírito perdeu a função de se conectar com Deus. Olha lá. Senhor Jesus. O espírito perdeu a função de se conectar com Deus quando a serpente veio e anulou o falar de Deus, né? Anulou o falar de Deus. Ó Senhor Jesus, o homem pecou e morreu espiritualmente, né? Espiritualmente. Ó Senhor Jesus. Aí o irmão, né? O irmão Pedro Dong, ele faz uma comparação aqui, né? Sobre o nosso celular, né? O aparelho do celular. Você não fica preocupado e apreensivo quando seu celular perde a conexão com o provedor? Devíamos viver assim, desesperados por perder a conexão com Deus. Porque, com certeza, creio que deve bater um desespero mesmo, né?
que hoje as pessoas, até as crianças hoje, né, usam o celular para muitas funções, né, muitas coisas. Então, mas se fica sem o celular, né, por falta de uma conexão, né, bate aquele desespero, né, o filho que precisa falar com a mãe ou vice-versa, né, e não consegue. É um pequeno exemplo, né, Senhor Jesus. Mas graças ao Senhor, nós temos a oportunidade de crer na palavra, retomar nossa conexão espiritual. Ó Senhor Jesus, é uma maneira muito simples, né, de retomar conexão espiritual, invocar o nome do Senhor Jesus. Também tem a questão do arrependimento, né? O Senhor está sempre braços abertos, pronto para perdoar os nossos pecados. E o sangue que o Senhor Jesus jorrou na cruz, ele está sempre, todas as vezes que eu pedi por esse sangue, né, ele é eficaz, pronto para me perdoar os meus pecados. E o nome do Senhor eu posso chamar quantas vezes eu quiser, quantas vezes for necessário. Ele pode ser repetitivo, mas ele não é vão. Então nós podemos chamar quantas vezes nós precisarmos, né? Ó Senhor Jesus, acolher a palavra sem menor sinal de dúvida, né? Então, aqui tem uma admoestação. Se o tentador tirar sua simplicidade e pureza devidas a Cristo, ele põe dúvida sobre a palavra de Deus, e assim você já não será um canal de operações da palavra do Senhor. Então, tem coisas que nós aqui temos que fazer a nossa parte, né? Ó Senhor Jesus, nos policiarmos, Senhor Jesus. Por isso, nunca perca essa simplicidade. Não caia na conversa do tentador. O diabo é muito sutil. Por trás de suas sutilezas existem mentiras. João 8:44. Ó Senhor Jesus, ao receber a palavra como nosso verdadeiro alimento, temos a oportunidade de nos conectar novamente com a árvore da vida, com o próprio Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Creiamos na palavra sem o menor sinal de dúvida. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta palavra tão gloriosa que o Senhor dispensou para nós hoje. Ó Senhor Jesus, palavra que vem nos trazer luz, direção, admoestação, e que essa palavra fique bem guardada no nosso coração, que nós permaneçamos com esse sentimento puro no nosso coração. Não deixe que nós venhamos perder, Senhor Jesus, a pureza, a simplicidade, ó Senhor Jesus, e a nossa fé, que a nossa fé seja uma constante na palavra de Deus. Amém? Tenham todos um bom dia na paz que vem do Senhor Jesus. Amém. Vamos fazer a imersão da sexta-feira? Hoje ando na presença do Senhor. Hoje ando na presença do Senhor. Devagar. Hoje ando na presença do Senhor. Hoje ando na presença do Senhor. Rápido! Hoje ando na presença do Senhor. Hoje ando na presença do Senhor. Irmãs, queridos ouvintes, estamos aqui continuando a leitura de Amós, né? Ontem nós vimos os capítulos 4 a 6 e hoje vamos dar continuidade do 7 ao 9. Então, oremos ao nosso Deus, espero que a palavra esteja entrando no seu coração aí com muita luz, né? Ó Senhor, os tempos são finais e nós precisamos realmente remir o nosso tempo, comprar de volta, resgatar o tempo que nós já perdemos com tantas coisas, né?
Ontem foi mencionado as músicas, né? As danças, as músicas, as bebidas. Então, muito tempo foi perdido aqui, né? Se espreguiçando, né? Curtindo um som ali e o tempo passando totalmente sem ser contado diante do Senhor, né? Então, muitos de nós vivemos isso e hoje nós temos um novo viver, né? E hoje nós remimos o tempo, né? Colocamos o tempo, todo o nosso tempo para o Senhor, né? Dedicado a Ele. Isso sim tem valor, né? O tempo que foi feito, todas as coisas que nós fizemos fora do Senhor, não tem valor nenhum, tanto é que Ele não conta, né? Esse tempo. Senhor Jesus, Senhor, possa ter misericórdia de nós, nos dar visão, arrependimento e começar uma nova vida, né? Amém? Ó, Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, pela palavra, Senhor, que vem trazer para nós arrependimento, muita luz, não possamos gastar nosso tempo à toa, mas possamos remir, usando esse tempo que seja proveitoso para o Senhor, para o seu reino, para trazer o Senhor de volta. Por isso nós queremos ganhar tempo aqui, Senhor, nesta manhã, para desfrutarmos da Tua palavra. Senhor, que Tua palavra entre em nós e faça sua obra de purificação dentro de nós. Amém? Transformação, né? A obra também de alimento, né? De suprimento e também de alegria, né? Nós temos a verdadeira alegria. É que o mundo procura em outras coisas, nós temos a presença de Deus, né? Amém? Capítulo 7, versículo 1, fala sobre a visão do gafanhoto, do fogo e do prumo. Versículo 1. O Senhor Deus me mostrou o seguinte: eis que ele formava uma nuvem de gafanhotos no momento em que começavam a brotar as plantas da entre-safra. Olha só. Ou seja, a cultura tardia que vinha depois de concluída a colheita reservada ao rei. Quando tinham acabado de comer toda a plantação, eu disse: Senhor Deus, perdoa por favor. Como poderá Jacó sobreviver? Pois ele é pequeno. Então o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou: isso não vai acontecer. Depois o Senhor Deus me mostrou o seguinte: eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Esse fogo consumiu o grande abismo e começava a devorar a terra. Então eu disse: Senhor Deus, para, por favor. Como poderá Jacó sobreviver? Pois ele é pequeno. E o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou: também isso não vai acontecer. Versículo 7. Mostrou-me também isto: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Eu respondi: um prumo. Então o Senhor disse: eis que eu porei um prumo no meio do meu povo de Israel, não posso mais ignorar o que fazem. Os lugares altos de Isaque serão assolados. Os santuários de Israel serão destruídos. E eu me levantarei com a espada contra a casa de Jeroboão. Amós e o sacerdote Amazias. Versículo 10. Então, Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós está conspirando contra o rei no meio da casa de Israel. A terra não pode suportar todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois, Amazias disse a Amós: saia daqui, vidente, fuja para a terra de Judá e vá ganhar a vida por lá. Em Judá você pode profetizar, mas em Betel, daqui em diante, você não poderá profetizar. Porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta. Eu cuido de gado e colho sicômoros,
Mas o Senhor me tirou do trabalho de andar atrás do gado e me disse: vá e profetize ao meu povo de Israel. Portanto, agora ouça a palavra do Senhor. Você diz: não profetize contra Israel, nem fale contra a casa de Isaque. Pois bem, assim diz o Senhor. A sua mulher se prostituirá na cidade, e os seus filhos e as suas filhas cairão à espada. A sua terra será repartida a cordel, e você morrerá numa terra impura. E Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Notas do capítulo 7 sobre os gafanhotos, né? Uma figura comum da ira de Deus na Bíblia. Então, sempre que tiver praga de gafanhoto, é a ira de Deus que está trazendo essa praga aí, né? Nota 7.3. A expressão que aparece aqui, e no versículo 6, o Senhor se arrependeu, né? Ou o Senhor mudou de ideia, como está na NAA que a gente leu, perturba um pouco, né? E confunde os seus leitores, pois parece indicar que Deus mudou de ideia. Essa mesma expressão é usada em Êxodo 32:14, onde Deus se arrependeu em resposta à intercessão de Moisés, após ter anunciado que iria aniquilar Israel e criar uma nova nação a partir dos descendentes de Moisés. Então, a intercessão de Moisés fez o Senhor mudar de ideia, né? Então, você pode perguntar, como é que Deus pode mudar de ideia? Claro que Deus muda de ideia. Por isso nós oramos, né? Oramos, intercedemos diante do Senhor, clamamos, fazemos súplicas com orações de graça, né? Por quê? Ele muda de ideia, né? Então, quero ler essa nota para você. Os leitores se perguntam, como é possível que um Deus onisciente mude de ideia? 2 erros devem ser evitados aqui. Primeiro, a conclusão de que Deus não é totalmente onisciente e de que há coisas no futuro que ele não tem como saber. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo, está vendo tudo e é onisciente, certo? Segundo, a conclusão de que o arrependimento ou a mudança de ideia de Deus é apenas uma desculpa e que as intercessões de Amós e Moisés não mudaram os planos de Deus de verdade. Certo? Isso é outro engano. Deus é totalmente onisciente, né? Saiba que Deus é totalmente onisciente. E nossas orações são importantes, senão a gente não precisava orar, né? Essas 2 verdades são certas, mesmo que pareçam misteriosas. Além disso, a mudança de ideia de Deus obviamente, algo que ele sabe que vai fazer em resposta à intercessão de homens como Moisés e Amós, né? Então, irmãs, vamos continuar orando, porque o Senhor muda de ideia assim, tá? Muito bom. Aí, a visão que ele tem é do fogo. Depois da praga de gafanhoto, vem o quê? O fogo. O fogo também é julgamento, tá? Então, a visão do fogo simboliza uma seca terrível, que acabaria com tudo. Então, Amós relata que a terra já tinha sofrido uma seca parcial, né? Lá no capítulo 4, a gente viu uma seca ali, né? Chovia num lugar, no outro lugar não chovia, então havia seca parcial ali. Mas, evidentemente, esta seca terrível seria tão severa que a terra inteira viraria um deserto. Então, no entanto, em resposta à intercessão de Amós, ela não aconteceu, certo? E algo interessante aconteceu, que o sacerdote Amazias foi falar com o rei a respeito, falar mal, né, do profeta Amós. Diz, olha, ninguém suporta mais ouvir esse profeta falar coisas negativas aqui. Que ele vai falar lá na terra dele, não aqui, né? Então, ele foi proibido de falar as palavras de Deus ali. Foi proibido por Amazias, o sacerdote, e pelo rei Jeroboão II. Nota 14. O hebraico equivale eu não sou profeta. É ambíguo.
A expressão pode estar no presente, como na Bíblia King James Fiel, ou no pretérito, como em outras versões. Eu não era profeta. Né? Os dois tempos verbais estão corretos. Eu não era e eu não sou profeta. Estão corretos. Ele realmente não era profeta. Até que um dia o Senhor o chamou para profetizar. Aí ele se tornou profeta. Né? Por outro lado, Amós não era profeta no sentido de que Amazias tinha em mente um mercenário que espalha profecias em troca de dinheiro. Né? Tanto é que ele fala, vá ganhar a sua vida lá na sua terra, lá você pode profetizar. Né? Achando que ele ganhava algum dinheiro para isso. Amós conseguia seu sustento como pastor de rebanhos, né? Então ele fala, eu não sou profeta, eu sou pastor. Eu tenho como me sustentar porque eu pastoreio, eu trabalho atrás do gado, né? A expressão filho de profeta não se refere a filhos biológicos de um profeta, e sim a membros de um grupo de profetas, né? Ele apanhava sicômoros. O que são esses sicômoros? São figos silvestres. Eles precisavam ser partidos ou tirados com raspagem para serem colhidos corretamente. Então, parece que parte da ocupação de Amós era colher estes figos, mas não sabemos se ele fazia isso como empregado ou se era autônomo, né? Portanto, era um homem pobre, ou se fato possuía um pomar de figueiras e era alguém com um pouco mais de recursos. Aí não sabemos, a palavra não nos informa isso. Capítulo 8, a visão de um cesto de frutos. Versículo 1. O Senhor Deus também me mostrou o seguinte, um cesto de frutos de verão, e perguntou, o que você está vendo, Amós? Eu respondi, um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse, chegou o fim para o meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Naquele dia, diz o Senhor Deus, os cânticos do templo serão gritos de dor. Muitos cadáveres. Cadáveres jogados por toda parte. Silêncio. A ruína de Israel está perto, versículo 4. Ouçam isto, vocês que pisam os necessitados e destroem os miseráveis da terra, dizendo, quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo? Diminuindo a quantidade, aumentam o peso e enganando com balanças desonestas para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias. E vendemos o refúgio do trigo? O Senhor jurou pela glória de Jacó, dizendo, nunca me esquecerei de nenhuma das suas obras. Por causa disto, será que a terra não vai tremer? E não estarão enlutados todos os seus moradores? Toda a terra se levantará como o Nilo, será agitada e abaixará como o rio do Egito. Naquele dia, diz o Senhor Deus, farei com que o sol se ponha ao meio-dia e com que a terra se cubra de trevas em pleno dia. Transformarei as suas festas em luto e todos os seus cânticos em lamentações. Vou fazer com que todos vistam roupas feitas de pano de saco e rapem a cabeça. Farei com que isso seja como luto por um filho único, luto cujo fim será como dia de amargura. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, e sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naquele dia as moças bonitas e os jovens desmaiarão de sede. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem, tão certo como vive o seu Deus, Odã, tão certo como vive o culto de Beerzeba, esses mesmos cairão e nunca mais se levantarão. Notas do capítulo 8. Notas de 1 a 3, a palavra hebraica frutos de verão
soa quase igual à palavra traduzida como o fim. Assim como os frutos da cesta foram colhidos, Israel também foi colhido para juízo. Agora essa nota vai do capítulo 8, versículos 4 a 9, dos capítulo 4 até o capítulo 9, versículo 15, mas eu já vou lê-la agora, tá? Então essa é a última sessão maior de Amós. Ela é dividida em 4 partes. Na primeira, Deus acusa os mercadores e a classe rica de enganar o povo na venda do cereal, né? E de escravizar pessoas por causa de dívidas insignificantes. Em seguida, há um juízo em que Deus faz um juramento. A terra se levanta como o rio Nilo e as pessoas ficam de luto e há fome na palavra de Deus. Essa fome na palavra de Deus, né? Na terceira parte, temos outra passagem de juízo. Deus está junto ao altar, fazendo outro juramento. Os israelitas são caçados e a terra novamente se levanta como o rio Nilo. Tá? Nós vamos ler daqui a pouquinho no capítulo 9, de 1 a 6. Na última parte, Israel é comparado às nações para as quais será exilado, mas o juízo é abruptamente revertido e Israel passa a dominar sobre todas as nações e se torna muito próspera. Nós vamos ler agora, daqui a pouquinho. Outros paralelos também tornam essa passagem coesa, por exemplo, há um foco em alimento e colheitas. No capítulo 8:5, os mercadores vendem cereal de maneira fraudulenta. Nos versículos 11 a 14, há fome. E por último, em 9:13, há uma grande colheita. Além disso, em 9:1-4, Deus caça e mata até o último israelita, mas no capítulo 9, 14 e 15, temos um grande povo. Por fim, capítulo 8, versículo 9 e capítulo 9, versículo 6, se referem ao poder de Deus sobre os céus. Então, voltando aqui ao capítulo 8, versículos 5 e 6, nós vemos 3 acusações aqui, elas estão juntas. Desprezar o sábado, enganar fregueses na venda de alimento e escravizar pessoas que não tinham como pagar nem a menor das suas dívidas. Vamos agora para o capítulo 9. Os juízos de Deus são inevitáveis. Versículo 1. Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar. Ele me disse: bata nos capitéis das colunas para que os umbrais comecem a tremer e os pedaços caiam sobre as cabeças de todos eles. Matarei a espada aos que restarem. Nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Ainda que cavem para chegar ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se eles se esconderem no alto do Carmelo, eu irei atrás dele e de lá os tirarei. E caso se ocultarem dos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e ela os morderá. Se forem levados para o cativeiro pelos seus inimigos, ali darei ordem à espada e ela os matará. Porei os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca na terra. E ela se derrete. E todos os seus moradores estarão de luto. Toda a terra subirá como o Nilo e abaixará como o rio do Egito. Deus é o que edifica as suas câmaras no céu e firmou a sua abóbada sobre a terra. Ele é o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Filhos de Israel, não é verdade que vocês são para mim como os filhos dos etíopes? Diz o Senhor. Não é fato que eu tirei Israel da terra do Egito, os filisteus de Catfor e os filhos de Quir? Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu os destruirei da face da terra, mas não destruirei por completo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo na peneira, sem que um só grão caia na terra. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Os que dizem, o mal não nos alcançará, não nos encontrará. Restauração do Israel espiritual. Versículo 11. Naquele dia,
Aqui já se refere a tempos distantes, né? Levantarei o tabernáculo caído de Davi. Vou reparar as suas brechas e levantá-lo nas suas ruínas. Vou restaurá-lo, para que volte a ser como era nos dias da antiguidade. Para que o meu povo tome posse do restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra virá logo após o que colhe, e o que pisa as uvas virá logo após o que lança a semente. Os montes destilarão vinho, e todas as colinas se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Eles reedificarão as cidades destruídas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Então farão pomares e comerão dos seus frutos. Eu os plantarei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, nunca mais serão arrancados, diz o Senhor, seu Deus. Quando ele se diz naqueles dias distantes, ele está se referindo aqui à Nova Jerusalém. Bem, vamos a algumas notas. O tempo está correndo, né? Eu quero ler a nota 9, de 11 a 12, para vocês. Fala sobre o tabernáculo caído de Davi. Isso se refere à dinastia e ao império de Davi. O normal é dizer casa de Davi, né? Mas aqui ele fala tabernáculo caído de Davi, né? Simbolizando a condição patética desta linhagem, que um dia fora tão poderosa. A restauração aconteceria primeiramente na ressurreição de Cristo e depois no reino eterno, isto é, no novo céu e na nova terra, Nova Jerusalém, Apocalipse 21, versículo 1. Edom, citado aqui nos versículos 11 e 12, representa os gentios que odiavam e perseguiam Israel. O ponto é que um dia todas as nações, mesmo as mais hostis, irão se submeter por bem ou por mal. Semelhantemente, Paulo declarou que um dia todo joelho se dobrará diante de Jesus. Filipenses 2:10. No entanto, está claro que Amós não previa uma simples dominação dos gentios. Os que levam o meu nome seriam muitos, isto é, muitos pertencerão a Deus. Hoje esta promessa já se cumpriu. Muitos gentios por todo o mundo adoram o Deus de Israel e o Messias, né? Tiago entendeu a passagem desta maneira e disse que ela se cumpriu na missão dos gentios. Em Atos 15, 17. A citação de Amós 9:12 por Tiago é um pouco diferente do hebraico, pois parece que Tiago estava fazendo uma citação livre da tradução de Amós pela Septuaginta grega. Além disso, a palavra hebraica correspondente a Edom é semelhante à palavra humanidade, Adão, né? O que explica o fato de Amós dizer Edom e Tiago disse homens, né? Então, na verdade, Edom é mais completo porque se refere a toda a humanidade, certo? Então, assim como Deus prometeu trazer fome sobre Israel e quase exterminar a nação, ele também promete conceder colheitas abundantes e fazer deles um grande povo. O lavrador alcançará o ceifeiro, é uma hipérbole, né? Isso quer dizer, um exagero, que indica fertilidade, dando ao povo a tranquilidade e a certeza de que gozariam de eterno bem-estar. Amém? Aqui terminamos as nossas notas e a nossa leitura de hoje. Vamos refletir nessas palavras, né? E amanhã a gente está de volta com um novo profeta, um dos pequenos profetas, Obadias. Eu aguardo vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Olá, bom dia, irmã Vera. Então, vamos continuar com a leitura bíblica, a segunda parte. A primeira parte já foi lida e compartilhada, Amós 7, 8, 9, graças a Deus. Então, vamos começar com
Salmos, capítulo 131, Provérbios, capítulo 29, versículo 23 e Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 7 e vai até o versículo 22. Vamos iniciar a leitura com Salmos 131. Humildade e confiança em Deus. Cântico de peregrinação de Davi. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém? É bem curtinho esse salmo, só 3 versículos, mas bem gostoso de ler, né? Ele fala assim: como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Né? A gente que tem o Senhor, a gente vive sossegado, em paz, como Davi fala aqui. Agora Provérbios 29 e 23. O orgulho do ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Amém? Agora Apocalipse capítulo 3. A partir do versículo 7, que é a carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desde que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você. Prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. É o versículo 10 agora. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora é a carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da carta em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. 17. E você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez
não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Até amanhã com mais uma leitura bíblica. E vamos continuar a leitura falando no capítulo 4, amanhã, a visão do trono de Deus. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Eu ouço a tua voz a me guiar. Amém, irmãs. Nós estamos lendo o livro Serva Diligente, estamos no capítulo 5, e o subtítulo de hoje é o amor é o primeiro indicador de que estamos na vida. A vida de Deus em nós nos leva a amar uns aos outros, amar aqueles que não amaríamos em nosso esforço natural. Vamos lá? Romanos 8, de 5 a 6, na versão King James atualizada, descreve: os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja, pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Você quer ser uma serva diligente? Escolha colocar a mente no Espírito. Tome a palavra com imersão e grito de guerra. Deixe a palavra habitar em seu coração. Deixe a palavra ocupar sua mente, emoção e vontade. Irmãs, não temos dúvida. Nossa escolha é diária. Vamos atentar para os nossos pensamentos. Onde eles pretendem nos levar? Para a carne? Se assim for, seremos como os Gálatas, insensatos. A carne tem suas obras que se apresentam em 4 aspectos. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza e lascívia. Essa obra da carne tem como intuito destruir, danificar meu corpo e o seu corpo. Se ele destruir seu corpo, você não poderá mais ser usada por Deus. Você será inútil para Deus. 1 aos Coríntios 6, 18 a 20 diz: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nosso corpo deve ser guardado para Deus, pois ele pagou um preço altíssimo, a morte de seu Filho amado na cruz. Irmãs, nosso corpo não é de nós mesmos. Por isso nós devemos fugir da impureza. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. Nós somos comprados com preço de sangue. Vejamos outra obra da carne, igualmente prejudicial, que é a idolatria, a feitiçaria. Essa obra é referente às coisas espirituais. Satanás sempre nos oferece algo que fará com que pequemos contra Deus. A princípio pode parecer que não somos idólatras, que nós não temos ídolos. Será? A idolatria vem do egoísmo. Por que os ídolos são procurados? Para a obtenção de prosperidade, dinheiro, bens materiais, interesses pessoais, busca de uma boa família, de um bom casamento, de sonhos que se podem realizar.
Satanás quer apartar-nos da simplicidade para com Deus. Assim lemos em 2 Coríntios 11:3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a nossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O que Deus requer de nós, querida irmã, é um coração como o de Abraão, que buscava o único Deus, o Deus verdadeiro, que criou os céus, a terra, a mim e a você. Ele é o Deus Todo-Poderoso. A Ele você pode entregar-se. Ele cuidará de você, das suas necessidades, da sua saúde, suas carências e relacionamentos. Deus procura servas diligentes, com coração puro e simples, que amem o Deus verdadeiro. Há ainda outra obra da carne, que é referente às coisas da alma. Gálatas 5, 20 a 21 relata: inimizades, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, invejas. São armas sutis e perigosas usadas pelo inimigo de Deus para interromper a edificação da igreja. Que alerta! Não podemos cair nessa armadilha. Como anda o seu relacionamento? Você tem dificuldade de ser edificada junto com outras mulheres? Isso é um alerta para nós. Na verdade, quando nós vemos essas coisas, ela se torna assim como como que eu vou falar? Um alerta, né? Porque vai mostrando assim onde nós estamos. Porque às vezes a gente se acomoda na situação que a gente está e acha que está tudo bem. Mas são sinais, isso que eu queria achar. Eles são sinais que vêm mostrar onde nós estamos. Porque se a gente começa a ter inveja no nosso coração, se de repente a gente tem ciúme, tem ira, sabe? Tudo isso vem mostrar aonde nós estamos. E aqui fala de 3 tipos de coisa, né? De situações assim, no corpo, na alma e no espírito. Então, são sintomas que às vezes nós temos e que mostram aonde nós estamos e que nós precisamos voltar, né, irmãos? Que nós precisamos de salvação, dessa salvação que Deus já preparou para nós, né? Que já está tudo pronto e que nós podemos receber pela fé. E usar essas ferramentas que o Senhor deu para nós, como a imersão, né, na palavra, onde essa palavra vai habitando dentro de nós e nos salvando. Senhor Jesus. Que são armas sutis e perigosas, usadas pelo inimigo para interromper a edificação da igreja, né? É o que Satanás mais gosta, que a gente não seja edificada. E gosta muito de causar intrigas. Será que você já escolheu determinadas irmãs para servirem juntas e outras jamais? Senhor Jesus. Gosta de escolher os serviços na igreja por se considerar capaz? Há rivalidade entre um serviço e outro? Por acaso você já teve um pensamento do tipo, meu serviço é melhor do que o dela? Lembremos, Satanás quer causar dano à igreja. Essa é uma arma fatal. É como eu estava falando, né? São todos sintomas que a gente precisa estar alerta para ver aonde nós estamos. Serva diligente, vamos lembrar-nos do que éramos antes, né, de encontrar o Todo-Poderoso. Éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. A carne tem ainda mais uma obra, dessa vez referente à devassidão. Tal obra é um desvio total para a perdição. Refere-se a glutonarias e bebedices. Vamos atentar para o que comemos e bebemos. Até algo que a gente fala assim, mas isso aqui não tem problema nenhum, mas na verdade também faz parte do fruto, que é o fruto da carne também, né? E que nos impede de nós termos uma vida que agrade o Senhor. Então, tudo isso nos leva a ver aonde nós estamos, aonde nós precisamos nos arrepender, o quanto nós precisamos voltar, né? Vamos orar então, irmãos? Ó Senhor Jesus,
que através de tudo aquilo que nós ouvimos, nós possamos ver aonde nós estamos, possamos enxergar a nossa condição, reconhecer nossos erros, reconhecer que tantas vezes escolhemos a árvore errada, tantas vezes deixamos, Senhor, a carne dominar na nossa mente, no nosso coração, quando o Senhor já abriu um caminho a qual nós podemos entrar. Senhor, nos perdoa, nos ajuda a viver mais no Espírito, Senhor, para que nós possamos produzir esses frutos agradáveis ao Senhor, para que nós possamos servir de maneira adequada. Nós entregamos nossa vida no altar, que possamos sempre, Senhor, assim, fazer boas escolhas, escolher o Senhor, que o nosso coração seja puro para contigo, Senhor. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos dê esse coração, né, irmãos?